Olá para todo mundo. Então, conforme eu até anunciei no meu stories ontem, vamos falar um pouquinho aqui do que foi o arraso, que não pode ser chamado de live, do Gustavo Lima ontem. Presta bastante atenção nesse vídeo, assiste até o final, porque eu vou passar várias dicas de como é que a gente pode reinventar-se neste momento de crise, né? O meu mentor de marca fala que esse é o momento que vai separar os homens dos meninos. Então, nos negócios, é o momento que vai separar aqueles que souberem aproveitar, se reinventar e estarem dispostos a sair da sua zona de conforto, daqueles que vão ficar desesperados, sem saber para onde ir. E o Gustavo Lima mostrou muito bem na sua live ontem que ele sabe se reposicionar. E foi interessantíssimo assistir. Vamos começar pelos números? Prestem atenção nos números. Ao longo de 5 horas de show ao vivo, mediados pela internet, no YouTube, no que ele chamou de live, mas eu acho que a gente não pode chamar, tem que chamar de show, envelopado de uma outra forma. Porque senão, quem faz essas lives, como eu e um monte de gente, vai ter que mudar totalmente devido à estrutura que ele apresentou. Então ele tem um produto, e o produto dele não são os shows. O produto dele é o entretenimento. Quem de nós, neste momento, entrando para a 3ª semana de reclusão, aonde vai reinar o tédio para muita gente, onde já passou o momento, tô de férias, vou descansar, vou organizar minha casa, vou organizar minha vida, agora é, meu Deus, o que eu vou fazer? Agora, se você não tem um planejamento, agora é, meu Deus, quanto tempo isso vai durar? Ai, Senhor. E ele mostrou muito claro que o produto dele é entretenimento. E ele soube entreter por 5 horas, uma média de 450 a 500 mil pessoas pelo YouTube, chegando a 760 pessoas assistindo simultaneamente o show dele. São números impressionantes. Ao todo, durante o período, mais de 3 milhões de pessoas entraram em algum dos seus canais e fizeram algum tipo de comentário ou de interação. Era incrível a forma como ele fez em flow durante 5 horas, em flow total. Primeiro, mostrando que ele estava gostando, que ele estava curtindo, que finalmente ele arranjou uma forma de interagir com o seu público, que ele estava sentindo falta disso, ele falou disso em vários momentos. E quando dava um horário teórico que eles iam acabar, ele falava, vamos fazer mais, um repertório extenso. As pessoas foram interagindo, pedindo música, isso fez com que ele se animasse cada vez mais. Então ele entrou em flow, mas era um flow com propósito. Eu costumo dizer que o propósito é quando o seu gift, o seu dom, encontra uma necessidade do mundo. Então, o gift dele é entreter pessoas através da música, através do personagem que ele é. Então, não importa se ele falou vários palavrões com todas as letras, ou se ele falou que estava fumando, bebendo, e entrava menino, e entrava família, entrava esposa, e interagia, e perguntava. Ele estava em casa, e essa era a proposta. Boteco em casa. Nós estávamos em casa assistindo isso e também estávamos no conforto das nossas casas, da maneira como nós gostaríamos. Mas em nenhum momento ele deixou de ter estrutura e profissionalismo. Ele nos presenteou com uma bela estrutura, um momento que a gente abstraiu do confinamento, abstraiu de tantos problemas, abstraiu do medo da recessão econômica e se distraiu, simplesmente, o que é muito perfeito para um sábado à noite. Bom, uma outra coisa do propósito é quando ele encontra uma necessidade do mundo. E ele fez isso com grande maestria quando ele arrecadou muitos produtos hospitalares e também alimentos. E à medida que ele arrecadava, estava tão planejado que ele já dava o destino, ele já dizia qual a instituição ou qual hospital receberia aquelas toneladas de produtos que ele arrecadou. Porque aí é claro que ele também soube trabalhar uma questão de promoção dentro da própria live, atendendo aos pedidos. No final, ele foi com muita maestria. Cíndia, como que ele fez isso? Ele já deixou a próxima live marcada. Ele viu que foi tão efetiva e foi tão boa para a marca dele, para a carreira e até para ele, que se divertiu muito, que ele já deixou a próxima marcada. Então já tá aquela expectativa. E aguardem que na próxima ele vai se superar, porque ele foi desafiado.
E é isso que as pessoas precisam para se reinventar, serem desafiadas por elas mesmas, não só pelo mercado. E ele foi desafiado e agora ele vai investir cada vez mais numa estrutura que já foi fantástica, com drones, piscinas e etc. E ele vai também trazer convidados, provavelmente, e tudo mais. Ele interagia. E foi muito engraçado que no que tange a essa estrutura, a Marília Mendonça foi muito perspicaz, que ela já mandou uma mensagem e falou, não dá para competir com o Gustavo Lima. Ele monta uma live como se montasse uma gravação de DVD. Que é isso? Exatamente, ele surpreendeu a todos. Porque nós estamos vivenciando várias lives de cantores e artistas famosos, na verdade, pocket shows, onde eles usam da própria estrutura do Instagram, que só permite até no máximo meia hora, e aí é outra questão que o Gustavo fez muito bem. Ele chamou todo mundo para o YouTube, onde ele tem mais propriedade de controle de tempo e etc. Eu, Cíndia, quero muito conversar com a produção do Gustavo Lima para a gente fazer uma entrevista sobre essas estratégicas e o feeling que eles tiveram e mostraram ao longo das 5 horas de apresentação. Foi fantástico, eu aprendi, foi uma aula, eu adoro quando eu aprendo com algum lugar. E ele fez o quê? Ele proporcionou um patrocínio, né? Ou ele patrocinou e divulgou várias marcas que doavam produtos. Então, ao longo de todo o show dele, ao vivo, na live, ele fez isso. As pessoas iam doando e aí incentivando outros a doarem, porque vendo aquela propaganda, com aquele tanto de pessoas ouvindo, eu quero colocar o meu produto também. Então, e as pessoas iam doando cada vez mais. E ele arrecadou horrores, ou seja, foi totalmente ganha, ganha, ganha. Ganhamos nós que assistimos. Ganhou ele que se divertiu e esteve presente, próximo da sua audiência, num momento de reclusão, onde ele não pode fazer os shows presenciais ao vivo. Ele fez um show ao vivo à distância e surpreendeu e bombou toda a internet mundial com números que ele, como empresário, fez questão de perguntar a cada momento. Assim como ele teve uma veia empresarial de não só querer saber dos números, mas de avisar, olha, vou dever, não vou pagar, preciso de grana, tem que voltar a fazer show. Quem está aqui comigo, meus empregados? E aí ele brincou, mas nunca se brinca desse jeito, né? Sem ter um fundo de razão. Talvez vou ter que demitir. Então, assim, de uma maneira muito leve. Eu acho que a grande diferença quando você trabalha uma marca é quando você trabalha a sagacidade, a inteligência associada a uma leveza, associada a uma descontração, que não seja sarcástico, é claro. Então, e ele soube fazer isso muito bem. Conforme o meu mentor de marketing colocou essa semana no Instagram dele, ele conseguiu, em relação ao seu stakeholder cliente, manter a informação. Ele conseguiu manter a satisfação, todo mundo se divertiu. Ele conseguiu trazer isso com pouco esforço. Ele era leve, às vezes não sabia a música, às vezes brincava, engasgava, jogava o celular no chão, jogava o microfone no chão, pegava de novo, comia a sua asinha de frango e todo mundo ficou com vontade de comer a asinha de frango no meio. E assim vai. Ele soube fazer isso com pouco esforço e com um target, um alvo muito claro, que era manter-se presente, manter-se na mente das pessoas. E ele fez isso com públicos dos mais variados tipos, o que mostra uma inteligência de marca, uma inteligência de negócio muito interessante e muito positiva que a gente pode aprender com ela. Ele também soube interagir as pessoas num momento desafiador. Estamos reclusos, queremos falar com os nossos vizinhos por meio de panelas, por meio de varandas e etc. E ele soube fazer isso no chat. Gente, o chat dele não ficou um segundo, um milésimo de segundo. Você não conseguia acompanhar, mas você via que eram as pessoas brincando umas com as outras. Ô fulano, eu tô aqui assistindo e você, ó, essa música é pra você. Olha, tem pedido de casamento. Eu mesma fiz uma brincadeira com outra pessoa que estava ouvindo e falando, ó, vem pra cá, fulano, não quero passar a quarentena sozinha. Ele falou, opa, já tô indo. E assim vai. Então, assim, aquela interação e aquele momento de descontração, como ele estava aqui em Goiás, e eu também sou goiana, foi para acabar com os piqui do Goiás, gente. Não tem outra expressão que simbolize melhor o que ele fez ontem, não. Foi incrível, eu quero dar os parabéns a ele, a toda a equipe e ver o quanto a gente aprendeu de posicionamento de marca, de manter a marca na cabeça do cliente. Todo mundo tá esperando a próxima.
E, principalmente, foi gratuito. Porque neste momento não há como ele envelopar e cobrar por meio de shows, que talvez seja o seu carro-chefe. Mas ele soube fazer isso com muita maestria quando ele teve vários patrocinadores. Então, durante os intervalos, e tinha intervalos como se fosse uma televisão, a sensação que dava é que estávamos assistindo uma televisão com a qual podíamos interagir e não sabíamos que horas ia acabar. Muitos queriam que não acabasse tão cedo. Para alguns, 5 horas foi pouco. E ele teve patrocinadores. E ele teve uma sutileza e uma sagacidade que, neste momento, para nos reinventarmos, vamos ter que ser cada vez mais nós mesmos. E usar as nossas competências e fazer entregas diferenciadas com aquelas competências que já possuímos. E ele entregou isso, e, sobretudo, na propaganda, num comercial que ele interage com o Lima Duarte, ou o Ari Clenis, foi muito lindo. Eu quero dar os parabéns, me emocionou quando ele perguntou: qual é o conselho que você me dá, Lima Duarte? E o Lima respondeu uma estratégia fantástica: seja você mesmo. Seja você, Nivaldo, como eu me mantive, Ericlenes, mesmo no meio de tanto dinheiro, mesmo no meio de tanto poder, no meio de tanta publicidade, no meio de tanta fama. Seja você para se reinventar agora. Seja você e não perca suas raízes. Em vários momentos, o Gustavo Lima agradecia todas as pessoas que deram as primeiras oportunidades para ele, que estavam lá com ele. Ele tinha uma grande equipe lá dando suporte para fazer alguma coisa dessa magnitude. Então, quando você quer atingir muita gente, você tem que pagar o preço do risco e se estruturar para ter isso. E ele fez isso. E todo mundo, Cíndia, mas como que a gente vai fazer? Cada um à sua maneira. Todos nós não somos iguais, cada um vai se reinventar e vai encontrar uma forma. Hoje eu tive muitos contatos de pessoas que já tinham visto o meu post falando que ia comentar sobre a estratégia de marca que ele utilizou, falando: professora, mas como eu vou fazer? Cíndia, como é que eu resolvo? Encontre a sua maneira, faça diferente, ouse fazer diferente e teste. Porque nós sabemos que esse mundo virtual, esse mundo das mídias sociais, nós ganhamos espaço através de teste. A gente vai testando e conhecendo nosso produto, o que a gente consegue entregar, qual é o nosso público, como é que a gente vai chegar e se fazer presente através dele. E foi isso que ele fez. Em vários momentos ele falou: 4 horas de show, tá bom. Não. Tinha tanta gente que ele não ia perder a audiência. E ele estendeu para 5 horas, até quando a voz dele aguentou, até quando o repertório dele, de mais ou menos 100 músicas, estava sendo trabalhado. E ele podia ficar mais, mas foi uma boa estratégia deixar um gostinho de quero mais para daqui a 15 dias. E como ele foi pago, já que foi tudo gratuito? Primeiro, marca não tem preço, tem valor. E ele agregou um valor fantástico quando ele bombou com números que ele fez questão de falar à internet do mundo inteiro. Segundo, teve todos os patrocinadores. Quem tem dúvida de que agora muito mais gente vai querer patrocinar o segundo momento dele? E muito mais gente vai querer doar e aparecer de qualquer forma e ter sua marca divulgada de qualquer forma. Eu mesma tenho 2 clientes, um da área de alimentos e outro da área hospitalar, que eu já dei a dica. Eu falo: olha, não perca a oportunidade de aparecer, doe, contribuem. Isso vai fazer muito bem para sua marca e vai ajudar todas as pessoas e você vai estar presente na cabeça dos seus consumidores. E é isso que a gente quer. Então, para terminar, eu quero agradecer a oportunidade que o Gustavo Lima deu a todos nós de aprendermos, de nos divertirmos, de podermos estar interagindo. Quero dizer um oi para vocês. Quem tiver alguma dúvida, aproveita esse momento, coloca aqui embaixo, faz um comentário o que achou sobre toda essa análise, propõe novas análises ou outros conteúdos que vocês querem que a gente esteja trabalhando aqui nos canais do Instituto Bressan. E foi um grande prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. E lembrem-se, estamos entrando num momento que exige muita disciplina, que você mantenha uma rotina, principalmente de higiene mental, mas que estamos juntos e vamos passar por isso. O vírus vai passar, o carinho, a solidariedade e o amor vai ficar. Contem comigo. Um grande abraço da Cíndia para todos aqueles que ouviram esse vídeo até o final, o que não é fácil nos dias de hoje. Um abraço.